Eu fiquei aqui parado, olhando para a câmera durante alguns minutos, tentando formular, eu pensar, alguma coisa, tentando entender o que eu ia falar nesse vídeo aqui para vocês, para ser muito honesto, porque tá sendo uma noite de quarta-feira barra quinta-feira com uma mistura de emoções, assim, para falar a verdade para vocês, mas eu não ia conseguir dormir sem gravar um vídeo, sem falar sobre isso, porque o Santos ele causa isso no torcedor, né? Ele causa isso nas pessoas que cobrem o Santos, que é desesperador. É terrível, assim, em todos os aspectos. Se você é santista, é péssimo, porque você acompanha um time completamente ridículo, que não produz nada, que não entrega nada, que não faz nada, que parece um monte de gente perdida em campo, que não evolui. E todo jogo o time é a mesma coisa. São caras perdidos que parece que não sabem o que estão fazendo, a tática é uma bagunça, o time não apresenta evolução em nenhum momento. Isso é inacreditável. E se você cobre o Santos, né, se você é, faz um conteúdo focado no Santos, que vem sendo o meu caso nos últimos meses, né? Por conta que eu já expliquei pra vocês aqui em algum vídeo, né? Por questão de agenda e tudo mais, é o time que eu tenho conseguido acompanhar mais de fato, por ser santista. Se você cobre o Santos, você depara com as coisas que aconteceram hoje também, né? Eu nem tô em Santos, né? Eu tô aqui na minha casa, mas é difícil você acompanhar as notícias e entender, né? Assim, eu fico. Não sei a palavra exatamente, mas eu até entendo assim a frustração dos jornalistas que cobrem o Santos que estavam lá, porque a diretoria do Santos ela é tão bizarra que ela demite o técnico e não tem o presidente, não tem o dirigente para ir dar a coletiva e explicar. Dar pelo menos um pronunciamento. Já seria ruim chegar e dar só um pronunciamento, não responder nenhuma pergunta. Mas nem isso eles foram capazes de fazer. Sabe, mandaram outro funcionário ir lá na sala de coletivas avisar, olha, o Voivoda foi demitido, não vai ter coletiva, beleza? E é isso. Então, para você ver como essa diretoria, ela trata o clube como nada. Ela trata as pessoas que trabalham cobrindo o Santos como nada. Ela não respeita ninguém. Ela não respeita os trabalhadores, ela não respeita o clube. É muito difícil de entender assim esse processo, né? Porque realmente é muito ruim você acompanhar o Santos depois de uma derrota dessa, você já imaginar que o treinador vai ser demitido, procurar respostas e você não ter, porque ninguém no clube tem a coragem de aparecer para justificar os erros que vem cometendo, né? O Santos, ao longo dos anos, ele está cada vez pior, né? A diretoria vai afundando o Santos cada vez mais e ela vai se escondendo, vai arrumando escudos, se escondendo, né? E o triste é ver que muitos torcedores, ou pessoas até que acompanham, que cobrem, não conseguem olhar, caem nisso, né? Porque ficam aí pedindo o Voivoda e acham que agora que o Voivoda foi demitido, vai melhorar tudo, vai chegar um novo técnico que vai resolver. E eu sinto muito, não vai resolver. O novo técnico, ele não vai resolver a situação do Santos. Porque o problema não é só o técnico. O problema maior tá em quem contrata. O problema maior tá em quem montou esse elenco ridículo. Esse elenco totalmente capenga, entendeu? Esse elenco que tem uma porrada de atacante, que a maioria não sabe chutar no gol, não consegue fazer gol. Tem meio campo que não consegue produzir nada, que são sombras em campo, né? As laterais, que a gente tinha um lateral muito bom, que é o Souza, que era um menino da base, muito promissor, pronto já, que poderia estar ajudando muito agora, mas a diretoria foi lá e vendeu, simplesmente vendeu por vender, e teve que lidar aí com o Escobar, que é um cara que não consegue jogar, não consegue fazer nada em campo, e apostar no menino da base, que tinha feito pouquíssimos jogos no profissional, que estava até conseguindo seu espaço, infelizmente se machucou, e agora o Santos foi pro jogo de hoje contra o Internacional, com dois laterais só no relacionados pro jogo.
né? Foi o Igor Vinícius e o Escobar, não tinham reserva para eles. Porque a preparação, a montagem desse elenco foi completamente zoneada. É uma diretoria que não consegue olhar para o elenco que tem e ver as dificuldades, os buracos, porque olha para a defesa e fala que a defesa ela é uma defesa ok. Cara, o que o Zé Ivaldo fez hoje é um absurdo. Lembrando que o Zé Ivaldo no ano passado foi escanteado no meio da temporada porque ia cumprir as metas e ia ter que ser contratado. E aí o Santos ficou sem zagueiro e teve que puxar o Zé Ivaldo de novo. Usou ele com a desculpa de que venderia ele nesse ano porque tinham propostas. Só que é claro que não tem, porque ninguém quer contratar o Zé Ivaldo. Ninguém quer contratar, só o Santos. O Santos ele pega jogadores que ninguém quer. Jogadores que estão na pior fase existente. E eles vão lá e falam, é esse que eu quero, é esse aí que eu vou contratar. O Zé Rafael, gente. Zé Rafael esse ano ou tá machucado e quando joga não consegue fazer nada. O menino que chegou esse ano, ele não fez um jogo bom. Ele fez jogos com momentos e foram pouquíssimos jogos. Entendeu? E o Mike chega no ano passado com o status de ser o cara que vai resolver a lateral direita. O Mike, gente, o Mike. O Mike, ele tá numa fase no Santos que ele não consegue dominar uma bola. A bola bate no pé do Mike e espirra pra frente. Ele domina e escorrega. É bizarro. É bizarro. E o Sherman, que era uma alternativa da base, que poderia ser interessante, chegou a jogar em seleção de base, foi bem na copinha. O Santos pegou e emprestou. E agora tá lá no Curitiba, tá bem. E o Santos tá sem lateral, sem reserva na lateral direita, porque a diretoria não consegue planejar um elenco. Eu entendo que o Vojvoda não fez um bom trabalho, eu entendo que o Vojvoda não encaixou no Santos. Eu fico muito triste, inclusive, de falar isso, porque eu acreditava muito no trabalho do Vojvoda, mas hoje eu entendo que não deu certo, o Vojvoda se perdeu. O Vojvoda, ele não conseguiu colocar o seu estilo no Santos Futebol Clube. A cada jogo, ele se mostrava cada vez mais perdido, sem entender o que estava acontecendo, sabe? Aí vem notícias no jogo do final de semana contra o Corinthians. O Vojvoda vai com a escalação de 3 zagueiros porque ele acredita que essa é a convicção dele. Ele tá num momento delicado ali com a diretoria e acredita que ele tem que fazer o que ele acredita para as coisas funcionarem, e se não funcionarem, beleza, é isso. E essa convicção toda do Vojvoda, tudo isso do Vojvoda durou um jogo. E o pior é que nem foi a formação o principal problema no jogo contra o Corinthians. Foram as atuações, o Neymar fez um jogo ridículo. Novamente, outros jogadores fazendo jogos péssimos. Os jogadores do Corinthians tocando a bola, tocando de letra, fazendo gracinha. E os jogadores do Santos olhando. É um elenco, é um time dentro de campo que deixa o adversário fazer o que quer. O Internacional, nos últimos minutos do jogo hoje, ficou tocando bola em passe curto, inverteu o jogo, chutou, o Brasão defendeu e no rebote os caras fizeram o gol. Porque ninguém dentro de campo tem a capacidade de se esforçar para fazer alguma coisa. É um elenco que não merece estar vestindo essa camisa. O Santos não merece os jogadores que tem. É triste ver a situação que o Santos está. É triste ver a situação em que a diretoria colocou o Santos Futebol Clube. Porque o principal problema não é o Vojvoda. Se o Vojvoda ficou perdido desse jeito, desde que chegou no Santos, é porque o entorno dele tá mais perdido que ele. É porque o entorno do Vojvoda tá uma bagunça tão grande que o Vojvoda não conseguiu achar um pouco de sanidade ali, de entender o que estava acontecendo para conseguir fazer alguma coisa decente nesse período que ele teve no Santos. Então sim, o Vojvoda foi muito mal, errou muito, se perdeu em várias ideias. Só que a diretoria, cara, ela parece que vive uma realidade totalmente aleatória. Sabe, o Miguelito não foi pro jogo contra o Corinthians porque não tinha aceitado a proposta de renovação. E aí a diretoria quis barrar ele pra pressionar ele a renovar o contrato. Só que o Miguelito é um dos únicos jogadores que rendem nesse time do Santos no ano de 2026. Aí a diretoria olha e fala, poxa, a gente tem um elenco aqui com muitos jogadores que não rendem, muitos jogadores que não produzem, que não fazem nada em campo, que ficam lá olhando pra cima, deixando todo mundo tocar a bola, passar por eles com uma tranquilidade absurda. A gente tem um menino aqui da base que esse ano tá muito bem, voltou de empréstimo, né, tá rendendo bem, quando entra nos jogos entra bem. O que a gente faz? Vamos deixar os outros caras lá,
tira ele, não vamos usar ele. Ele não renovou agora, então não vamos usar ele. E eu não consigo entender todo esse negócio de renovação com o Robinho Júnior. A diretoria trata o Robinho Júnior como se fosse um super craque. Só que o Robinho Júnior não fez nada no elenco, não fez nada enquanto esteve em campo de fato, para ser tratado como esse super craque. Aí o menino é escalado para jogar um jogo da Copinha e não se apresenta. Porque a diretoria, ela dá margem para os jogadores fazer isso. Ele é um menino da base, tem pouco tempo de profissional e olha o jeito que ele tá agindo já. O Santos, ele deixa qualquer pessoa fazer o que quiser com esse time. É ridículo. É inacreditável você ver uma diretoria que parece que tá a par de tudo, não consegue, não olha pro que tá acontecendo dentro do clube e fecha o olho, sabe? É inacreditável, assim, já teve, né, notícias aí também do elenco muito chateado de como a diretoria lida, né, com o dia a dia do Santos, porque tem pessoas que não trabalham no Santos Futebol Clube, mas ficam ali no dia a dia palpitando e tudo mais, porque a diretoria tá lá, né, tá por status, tá pelo dinheiro, porque pelo Santos Futebol Clube não tá, porque se tivesse pelo Santos Futebol Clube, o Santos não estaria nessa situação que tá, né? O Santos, ele no ano de 2026, ele pega o primeiro jogo contra o São Paulo no Paulista. O São Paulo estava na beira do rebaixamento, na beira para entrar na zona de rebaixamento do Paulista. Uma fase péssima, péssima. O Santos vai lá e toma não, mas toma um salve de São Paulo, toma um baile do São Paulo no jogo. O São Paulo ressuscita. Olha o São Paulo hoje no Brasileiro. São Paulo semifinal de Paulista. O Santos vai estrear no Brasileiro contra o time que subiu da série B, a Chapecoense. O Santos tomou um 4-2 da Chapecoense, que acabou de subir da série B. Aí o Santos empata com o São Paulo, um jogo ruim. E depois pega o Atlético Paranaense, outro time que subiu da série B, toma um gol no começo do jogo, arranja um gol do nada para empatar e toma um gol no final do jogo super tosco, porque é um elenco que não consegue fazer nada, um elenco que não consegue se defender. O Zé Ivaldo no começo já começou o ano fazendo 3 pênaltis absurdos. Em determinado momento do ano, o Zé Ivaldo tinha mais pênaltis cometidos do que clubes no Brasil. E tá em campo hoje, fazendo gol contra, cabeceando a bola de escanteio dentro da pequena área do Santos para trás para fazer gol contra, quase tomando cartão vermelho numa jogada do Inter. E o Vojvoda, o técnico do Santos, que deveria tomar alguma atitude, deixa ele no jogo, o jogo todo. O Zé Ivaldo ter terminado o jogo de hoje é um absurdo, Então é inacreditável você imaginar o que esse time produz, o que esse time faz e o que a diretoria faz com esse time. Então esse vídeo aqui é outro desabafo, parte, não sei mais qual que é a parte desse desabafo, mas eu precisava falar sobre isso, porque pra você que tá assistindo aqui e não é santista, pra você entender a frustração um pouco, né, você tá curioso, entender o que tá acontecendo no Santos, e pra você que é santista, tá tentando achar soluções e acha que a demissão do Vojvoda é a solução dos nossos problemas, que as coisas no Santos vão melhorar daqui pra frente, você está muito enganado. Se a diretoria não mudar essa postura, as coisas não vão melhorar. Eu tô completamente assustado, porque quem vai escolher o próximo técnico do Santos é a diretoria, é o Alexandre Matos. O que o Alexandre Matos fez até agora no Santos que justifica essa confiança toda que ele tem, gente? O que ele fez? Ele montou um elenco totalmente desfalcado, que não tem reposição, os jogadores titulares já são ruins, né? Eu nem comecei a falar do Neymar, ainda. O Neymar, ele precisa entender que ele já não é mais o Neymar de 2011, Neymar de 2015, nem de 2022. Nem de 2022. Não dá, gente. Não dá. O Neymar não consegue segurar a bola. Ele não consegue segurar uma marcação. Ele não consegue. Ele volta lá na defesa do Santos para começar a jogada e perde a bola e dá contra-ataque pros caras. Hoje o Santos quase tomou um gol assim. O Santos tomou um gol assim no Paulista. O Santos tomou gol assim no ano passado. Quase tomou um gol assim hoje porque o Neymar continua insistindo nisso. Ele acha que ele tem que estar em todos os momentos do jogo. E ele não consegue fazer nada, pô. Sinceramente, eu já não tava tão adepto dessa convocação do Neymar. Eu começo a duvidar ainda mais. Porque você pega o Neymar contra a França. Será que ele vai conseguir sustentar um jogo contra a França? Eu
não tá conseguindo sustentar o jogo contra o Internacional. O Internacional não tinha uma vitória no Campeonato Brasileiro ainda. Eu nem terminei, né? O Santos pega o Atlético Paranaense, perde. E ressuscita o Inter também. O tanto de time que o Santos já ressuscitou nessa temporada, o tanto de time que o Santos ergueu, é inacreditável. Todo mundo pega o Santos e faz o melhor jogo da temporada. O problema tá neles ou tá no Santos? Tá no Santos. É inacreditável como o Santos consegue fazer todo o time fazer o melhor jogo da temporada contra ele. É impressionante. É impressionante. É um elenco perdido, é um técnico perdido, uma diretoria perdida. Só que a base disso é a diretoria. Como é que você vai arrumar a parte de cima, né, se a base tá completamente bagunçada, tá uma zona. E a base do Santos é uma zona completa. É construída por egos e outras coisas. Não são focadas no Santos. E o Santos está na situação que está hoje. Então, infelizmente é isso. Não tem muito que eu possa fazer, né? O que você possa fazer, na verdade. As pessoas que estão lá que deveriam fazer alguma coisa, demitiram o técnico hoje e não tiveram a coragem de aparecer na coletiva para justificar. Fizeram um post no Instagram ridículo, minúsculo, para justificar a demissão do Vojvoda. Usaram ele como escudo, sei lá quantas vezes abusaram do Vojvoda, usando ele de escudo, e demitiram desse jeito. Não sei se faltou com respeito com o Vojvoda, mas faltou com respeito com os jornalistas que estavam lá trabalhando na coletiva. O Santos deixou a live salva no YouTube. Em breve, coletiva do Vojvoda. E excluíram, somente excluíram. Avisaram o pessoal que estava lá na sala de coletiva e é isso. Alexandre Matos não deu a cara, o senhor Marcelo Teixeira não deu a cara. É isso, esse é o resumo do Santos Futebol Clube. Essas são as pessoas que estão no comando do Santos Futebol Clube. E é por isso que o Santos Futebol Clube está nessa situação. Então tá aqui mais um vídeo de desabafo, mais um desabafo sobre a situação do Santos. Não sei mais quantos teremos esse ano. Sinceramente, eu tô de saco cheio desse jogo do Santos. É que torcedor é complicado, né? Mesmo você estando de saco cheio, o jogo... Começou o jogo, você vai lá e assiste, né? Porque você gosta de sofrer, né? Torcedor é puxado. Mas, sinceramente, eu não sei, assim, como é que vão ser as próximas questões de vídeo aqui. Talvez eu comece a direcionar aí mais pro futebol europeu, que já era a ideia inicial da página lá no começo, né? Mas como a minha vida deu uma mudada drástica de lá pra cá, e eu acabei não conseguindo acompanhar de fato os jogos que eu queria e tudo mais, então eu acabei focando no Santos, que é o time que conseguiu acompanhar de fato. Mas isso não tá fazendo bem pra mim, pô. Não tá fazendo bem pra mim como torcedor, como pessoa. O Santos me entristece, pô. O Santos me deixa mal mesmo, e isso não é bom pra ninguém. Pra torcedor do... Imagino o que o torcedor... Imagino não, eu sei o que o torcedor do Santos tá passando hoje, né? Então é muito chato, muito ruim. Então... vou avaliar aí como vão ser as próximas questões de conteúdo aí da página. Talvez eu comece a falar sobre outros jogos, outra coisa. Quero falar muito sobre a seleção brasileira. Eu gosto muito de falar sobre a seleção brasileira. Graças a Deus tá chegando uma data FIFA aí. E eu vou falar sobre a seleção brasileira. Quero fazer uns vídeos pré-copa também. Talvez eu foque nisso aí para as próximas semanas, próximos meses. Porque, sinceramente, falar sobre o Santos Futebol Clube tá me deixando mal. Realmente tá me deixando mal mesmo, de verdade. Agora, pra vocês terem noção, eu tô com o celular na mão aqui, ó. Agora é 1h26 da manhã. Da madrugada, no caso. 1h26 da madrugada. E eu tô aqui fazendo um conteúdo porque o Santos Futebol Clube é uma zona, pô. O Santos perde um jogo com uma atuação ridícula contra o Internacional. Aí eu gravei um vídeo sobre isso pra colocar na página. Esperei a coletiva do Vojvoda porque tava lá, né, no YouTube que ia ter, que eu queria entender algumas coisas. E aí cancelaram aí eu comecei a atualizar a página do YouTube, não aparecia mais a live da coletiva. O que aconteceu, o que aconteceu. E aí graças ao Noronha, o que postou, né, o Noronha, o Musset, a Gabi, o Edu, né, são as pessoas que eu mais acompanho que cobrem o Santos. Eu fui recorrendo a eles pra ver se tinha alguma coisa, e aí eu vi que o Vojvoda foi demitido, e entrei na live do Noronha, inclusive. Então você quer saber mais também, vai lá no canal dele, tem bastante explicação sobre isso também. Principalmente na live. E você vai ver a situação, como foi abordado toda a demissão do Vojvoda. Então, graças a eles, eu descobri que o Vojvoda foi demitido, né? Porque o Santos Futebol Clube é péssimo, assim. Ele trata o
o clube, a diretoria trata o clube mal, trata os torcedores pior ainda. Isso é muito ruim. Isso realmente é muito ruim. Não consigo imaginar o que vai ser o resto do ano do Santos. É muito difícil imaginar. Torcer mesmo para que o técnico que chegue consiga achar o norte, resolver minimamente alguma coisa nesse elenco. Mas está longe de ser o técnico o problema. Tá muito longe de ser o técnico o problema tá muito além e muito dificilmente vai ser resolvido, né? Vamos ver como é que vai ser esse ano, é o último ano deles, né? Tem eleição aí no final do ano. Vamos ver quem vai vir o ano que vem e tudo mais, ou se vira SAF, né? Tem isso também. Então, é isso, galera. Muito obrigado para você que ficou assistindo até aqui, escutou esse desabafo comigo. Talvez você não esteja vendo esse, provavelmente você não vai estar vendo esse vídeo de madrugada, porque eu não vou postar ele agora. Eu vou postar ele, vou editar e dormir um pouco e postar ele ali durante o dia. Mas espero que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por me ouvir aqui desabafando e chorando sobre o Santos. Até o próximo vídeo. Muito obrigado mesmo. Comenta aqui o que você acha do Santos, dessa situação do Santos. Compartilhe esse vídeo também pro seu amigo santista que tá sofrendo, que tá passando, ou pra algum amigo aí que quer zoar, quer brincar e tal. Isso faz parte, né? Infelizmente é isso. São fases e fases. Infelizmente a fase ruim do Santos já dura uns 10 anos. Né? Então é isso. Fazer o quê? Vamos torcer pra melhorar em algum momento e a gente começar a zoar os rivais. Beleza? Muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Curte esse vídeo, compartilha. Se inscreve aqui no canal também. Não deixe de se inscrever, por favor. E até a próxima. Muito obrigado.